Aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra em Atos dos Apóstolos, por gentileza. Atos dos Apóstolos. Eu quero ler apenas um versículo desse livro e deste capítulo, o capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Eu quero ler só um verso para a nossa meditação nessa noite, porque, como é uma mensagem temática, nós vamos navegar na Bíblia hoje. Nós vamos mergulhar na Bíblia, então nós vamos passear por ela nessa noite aqui. E tanto você que está aqui, como quem estiver assistindo em algum momento esta mensagem, se tiver uma Bíblia em mãos, faça uso dela, porque nós iremos durante esta ministração navegar em alguns textos que são importantes para a temática que nós iremos trabalhar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tome assento em nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite sobre perseverança. Perseverança é um negócio muito sério. E se a gente entendesse a magnitude dessa palavra, talvez muitos dos sonhos que você não conseguiu realizar teriam sido realizados. Muitos dos projetos que você um dia idealizou e por algum motivo eles não foram conquistados, talvez eles teriam sido alcançados se você entendesse a dimensão do que é perseverar. Eu quero falar nessa noite sobre a importância de nós termos perseverança sempre. E a minha temática a ser abordada nessa noite é: temos que perseverar sempre. Porque quando a gente vê o dicionário Aurélio, a gente vê que alguns sinônimos de perseverança me chamam a atenção. Perseverança é quem não desiste. Perseverança é quem insiste. Perseverança é quem é obstinado. Perseverança é quem tem continuidade sempre. Então, quando a gente vê perseverança na Bíblia, a gente precisa parar para entender por que em Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos foi tão poderosa. E a gente vai descobrir que o segredo da vitória ou da vida vitoriosa da igreja de Atos, e não entenda a vitória como ausência de dor, e não entenda a vitória como ausência de problemas. Entenda a vitória em meio ao caos, você está marchando e vencendo. Em meio aos cortes, às feridas, às pancadas, você continua de pé, ainda que sem um dedo, sem um braço, com um olho ferido, com a perna mancando, mas de alguma forma, você percebe que a persistência em caminhar está te conduzindo a avançar. E avançar, só quem alcança o avançar é quem está em rumo à vitória. Então a igreja de Atos foi uma igreja que a gente vê de forma muito clara que ela foi perseguida em um dado momento, e a vitória desta igreja só se deu por causa de 4 coisas que eles tinham em perseverança. E eu quero nessa noite falar sobre isso, porque o que eu vejo hoje é que a diferença entre quem está vivendo uma vida de derrota e está vivendo uma vida de vitória está exclusivamente na perseverança ou na falta dela. A maioria das coisas, e eu quero que você nessa noite faça uma anamnese, que você faça assim uma análise de dentro de si, das coisas que você vive ou já viveu, e eu quero que você perceba se eu estou equivocado,
Porque o que eu percebo na vida das pessoas é que a maioria das frustrações que as pessoas têm na vida, elas alcançam essas frustrações ou são alcançadas por elas por falta de perseverar naquilo que não a frustraria. E isso é curioso porque muitas vezes as lutas, as dificuldades, os pensamentos que nós temos de tristeza, a impotência que nós temos diante de certas situações da nossa vida, elas nos fazem desistir. Então muitas pessoas hoje em dia têm desistido de suas empresas, desistido de suas casas, desistido de suas faculdades, desistido dos seus relacionamentos, de suas famílias e de tantas outras coisas, dos seus sonhos, porque não consegue perceber que há uma chave bíblica, e essa chave bíblica é perseverar. Eu quero que você abra para mim, por favor, em Mateus capítulo 24, e a gente vai ver algumas coisas sobre perseverança a partir de agora, porque talvez, quando terminar esta ministração, você pare para olhar em que ponto da sua vida você parou, e daquele ponto em diante você se levante e diga: não, mas eu ainda vou insistir mais um pouco, mas eu ainda vou querer ainda, mas eu ainda vou lutar por isto, mas eu ainda não irei desistir, porque perseverar é a chave do seu sucesso e da sua vitória. Então, em Mateus capítulo 24, o versículo de número 13, Jesus disse assim: mas aquele que perseverar até o fim será, olhe para cá por favor, a salvação é um requisito, ou por que não dizer, a perseverança é um pré-requisito para ser salvo. Quantas pessoas aqui você não conhece que não estão na igreja? Eu não falo hoje, que tem muita gente que não está aqui agora porque uns estão costurando as cortinas, outros estão ensaiando, outros estão fazendo algumas coisas, se mobilizando por causa da nossa conferência. Mas eu não falo como hoje, eu falo pessoas que você sabe que deixaram a igreja, que deixaram Jesus. Quantas pessoas você não conhece, que quando passaram por ventanias nas suas vidas, elas abandonaram a casa de Deus, quando se decepcionaram com alguma coisa dentro da casa de Deus, elas deixaram a casa de Deus, elas não perseveraram, e Jesus foi muito direto quando ele disse: se você não perseverar, você vai desistir, você não vai ser salvo. Então até a minha salvação, ela está completamente ligada à minha maneira de vida em perseverar ou não. Então o meu estilo de vida em perseverar vai me levar a ser salvo. Abra em Romanos, por favor. Romanos capítulo de número 3, olha que coisa curiosa, dos versículos 13 até o versículo 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas olha o que Paulo fala aos romanos: mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olhe para cá, por favor. Paulo está dizendo que as lutas, as dificuldades, os problemas, as coisas que ele passa, que ele vivenciou, que fizeram ou tentaram fazer com que ele paralisasse, não o paralisaram, mas que ele continuava olhando para frente. Você está pegando porrada, mas está olhando para frente. Você está pegando pedrada, mas você está olhando para frente. Paulo está dizendo literalmente isso. Você está chegando diante de certas circunstâncias que você diz assim: eu tenho que parar, não dá para continuar, eu não vou conseguir seguir. E literalmente a Bíblia está dizendo que Paulo olhava para o alvo, olhava para Cristo, não tirava os olhos de Cristo e dizia assim: eu não posso parar, eu não posso desistir. Há uma chamada, há uma vocação. Eu fui convocado por este homem chamado Jesus, então eu não tirarei os meus olhos dele, porque eu perseverarei e chegarei até onde ele está. Glória a Deus. Perseverança é a chave do sucesso de toda grande empresa. A maior empresa hoje de refrigerante do mundo qual é? É a Coca-Cola.
Mas se você for ver a história do farmacêutico, do químico, que desenvolveu aquela fórmula, quando ele desenvolveu aquele xarope, todas as pessoas diziam, eca, isso é ruim, isso não serve, isso não presta, isso não tem futuro. Mas a perseverança de alguém que acreditou naquilo, transformou um xarope no refrigerante mais bebido no mundo inteiro. Pessoas que um dia se levantaram em casa e disseram, eu preciso lutar contra uma doença. Que um médico chegou e disse assim, você não tem mais jeito, não há mais solução para ti, não tem o que você fazer. Mas de repente você se levanta e diz, mas eu vou perseverar crendo que este Deus tem poder para me curar. E quantos testemunhos você não conhece de pessoas que perseveraram diante da sentença de morte, da sentença de óbito, de médicos que disseram, você não tem mais jeito, não há mais solução, e de repente estão passando por você, dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque perseveraram. A perseverança é a chave para muitas das nossas vitórias diante das lutas que passamos. E muitos de nós não temos vencido nas nossas lutas, porque quando olhamos para elas, elas parecem serem maiores do que a gente, elas parecem serem gigantes maiores do que o Deus que nós servimos. E é curioso, porque quando você para ver a grandeza, quer ver, quem é que passa por problemas e lutas aqui, sejam emocionais, sejam financeiras? Eu acho que quase todo mundo tem uma consciência natural de que passa alguma luta, mas há pessoas que estão passando lutas reais. O que é isso, pastor? Como assim lutas reais? Eu estou falando de pessoas que estão vivenciando problemas que tiram sono, que tiram a paz, que fazem você ficar sem dormir, e que você não olha a solução para o problema, que você olha para o problema e diz assim, esse problema é maior do que eu. E muitas vezes a gente ora, pede para Deus fazer um milagre, pede para Deus fazer isso, pede para Deus intervir, chega um dado momento que Deus não faz, que Deus não age, e o que é que nós fazemos? Nós desistimos. E a Bíblia chega para mim, para você, e nos dá um tapa de luva, nos ensinando que a perseverança é a insistência, e a insistência me levará à vitória neste Deus. Quem crê nisso aqui nessa noite? Abra em Filipenses capítulo 3, olha que coisa interessante. Paulo agora falando aos Filipenses no capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim, no 13 e no 14, irmãos, não penso que eu já tenha alcançado. Aliás, esse texto eu li agora, não é verdade? Foi o que eu li, Filipenses 3, 13 a 4, e eu pedi para você abrir em Romanos capítulo 5. Abra em Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 3, diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos, olha que loucura, cara. Vou parar aqui isso aqui, porque isso aqui é coisa de gente doido. Olha o que Paulo fala aos romanos. Será que você tem capacidade de dizer assim, pastor, eu estou feliz porque eu estou na prova. Pastor, eu estou alegre porque eu estou sendo apedrejado. Pastor, a minha vida está uma bênção porque eu estou pegando soporrada. Mas olha o que Paulo fala. Que coisa maluca, mas que tem um sentido. Porque nada na Bíblia é o acaso. Ele diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 até o 5, diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos, olha o que a prova nos proporciona, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Há algumas versões que dizem assim, produz paciência. Mas quando você vai para o grego, você descobre que a ideia não tem a ver com paciência. Apesar de que a paciência, analisada de uma forma mais inteligente, te faz entender que quem persevera precisa ter o quê? Paciência. Se você não tem paciência, não dá para perseverar, porque você é imediatista, você quer o resultado agora, e você está diante de uma situação que às vezes é intransponível, e não dá para esperar, e se não tiver paciência, não tem perseverança.
Mas a ideia de Paulo é: eu me glorio nas tribulações, porque a tribulação tem produzido a perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz em mim a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do seu Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Sabe o que Ele está dizendo? Ei, você tem o Espírito de Deus para lhe ajudar nesta perseverança. Você tem o Espírito Santo que de dia e de noite te faz lembrar que há um Deus que pode fazer o impossível possível, que pode tornar real o que a sua mente é incapaz de conceber. E quando eu olho para a perseverança, eu me vejo vendo numa coisa curiosa. Abra em Lucas. Porque se somos, de fato, boas sementes, como assim aqueles que são chamados de salvos, na parábola do semeador são chamados, no capítulo 8 de Lucas, o versículo 15 diz algo interessante. Quando Jesus fala, escute o que eu vou lhe dizer, quando Jesus fala da semente que caiu em um solo bom e que produziu salvação, ele fala uma coisa curiosa, ele diz assim: e aqui caiu em boa terra, estes são, Jesus está explicando a parábola do semeador, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão o fruto com... Ei, sabe aquele sacrifício que você tem feito por alguém na casa de Deus, ou pela obra de Deus, que parece não estar tendo resultado? Sabe aquele investimento que você faz da sua oração, do seu tempo, às vezes do seu dinheiro, às vezes das suas finanças, você vai na casa de alguém ajudar, e você parece às vezes que está apenas malhando em ferro em brasa, ou enxugando gelo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a sua perseverança, quando você insiste todo dia em mandar uma mensagem evangelística para alguém que você sonha em ver na casa de Deus, mas que parece que essa pessoa desdenha desta palavra, parece que essa pessoa não está vendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a Bíblia me ensina que a sua perseverança produzirá frutos. Você vai colher desta perseverança, haverá um resultado, você vai dar glórias a este Deus e vai perceber, valeu a pena insistir, em mostrar a verdade, em ensinar a verdade, em mostrar aquilo que Deus tem para nós, que é maior do que eu e você podemos imaginar. Abra em Mateus capítulo 10, porque este é chocante demais. Mateus capítulo 10. Porque se ficarmos só no docinho, pode ser que alguém não interprete que às vezes você vai ter que comer alfarrobas. Às vezes você vai ter que comer barra de sal. E pode acreditar, moer barra de sal na boca não é fácil. Mateus capítulo 10, Jesus disse uma coisa interessante, no versículo de número 22. Ele diz assim: e odiados, olha que palavra forte, de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que o quê? Perseverar até o fim será. Aí olhe para cá, aí você chega para mim e diz assim: ah, pastor, não aguento mais. As pessoas não me querem bem, as pessoas falam mal de mim, as pessoas estão me apedrejando, pastor, as pessoas estão me confrontando, elas estão lançando coisas contra mim, pastor, elas estão criando situações contra mim, pastor, e aí, querido? Às vezes nós somos odiados dentro da própria igreja. Eu costumo dizer que eu tinha uma ovelha, ela ainda vem aqui de vez em quando, ela é uma ovelha. E esta ovelha, ela me odiava de todos os ódios que existem. Era uma coisa muito doida. Eu sei que a gente, quando estuda psicologia, a gente descobre que ódio
e amor intenso é uma coisa que anda meio que junta, então acho que ali dentro tinha uma espécie de fantasia, alguma doidice, e aí como ela não podia expressar o amor, ela expressava o ódio. A gente estuda isso, a gente quase pira lá no curso de psicologia, mas enfim, deixa o curso de psicologia de lado ali. Eu, inclusive, era para estar em aula, inclusive. Mas vamos lá. Eu tinha uma ovelha, a mulher me odiava com todos os ódios, ela falava de mim, reclamava e criticava, e bababá, e enchia a paciência. Um dia, cheguei para ela e disse: minha filha, se você não se sente bem, por que você não segue o rumo? Tem tanto pastor, tem tanto... Minha filha, a vida segue, querida. Não. A Bíblia manda eu perseverar, nunca esqueci disso, irmão. A Bíblia manda eu perseverar, pastor. E por incrível que pareça, ela vem aqui ainda, normalmente aos domingos. Eu falei: a Bíblia manda tu perseverar? Manda, a Bíblia diz que eu tenho que perseverar. Um dia eu verei, eu digo: minha filha, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, o perseverar que a Bíblia diz para a gente ser salvo, é em amor, não é sendo fruto do ódio, sendo fruto da perseguição. E aí pense comigo, se eu que sou o seu pastor, ou pastor de alguém que está aqui visitando a igreja, sofro o ódio dentro da casa de Deus, você acha que isso seria possível acontecer? Mas é. Você acha que alguém aqui na casa de Deus de alguma forma não se dá bem contigo? E a gente vai ver uma parada muito massa hoje sobre essa história. Eu não me dou bem com fulano. Eu não vou com a cara de ciclano. Não se dá bem. Que legal. A gente vai ver umas coisas curiosas hoje sobre isso. Porque se eu quero perseverar, existem algumas ferramentas que contribuem na minha perseverança, mas existem alguns empecilhos que atrapalham eu a alcançar o que eu quero. E eu entendo na palavra de Deus uma coisa que está em 2 Timóteo, abra aí, por favor, no capítulo de número 2, eu ia conversar e contar para vocês uma história cabeluda, mas eu achei melhor não contar. Acho que o Espírito de Deus, pastor Fábio, diz assim: fica quieto aí, pelo amor de Deus, da minha ovelha, mas deixa a minha ovelha ali. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, diz assim: se perseveramos, versão Almeida Corrigida Fiel, que é a que mais se aproxima do original, se perseveramos, com ele também reinaremos. Escute, nós projetamos a nossa vida inteira para viver nessa terra, Val. A gente projeta construir uma casa, construir uma empresa, construir uma forma de finanças. A gente projeta o futuro dos filhos, às vezes até dos netos. O que a gente não entende é que há um projeto acima deste que nós tínhamos que estar cuidando, que é de um reino que nos espera, e que este reino que é eterno só é para quem perseverar até o fim. Aonde estão aqueles que estão perseverando aqui nesta noite? Você realmente tem perseverado? Eu vejo o nego aí desistindo numa moleza tão fácil, quando vê uma dificuldade que parece que não tem jeito. Olha, existem coisas das quais eu oro a Deus e peço a Deus, e eu só continuo pedindo a Deus, porque a Bíblia me ensina em perseverar. Jesus disse assim: batei, batei e abri-se-vos-á. É a insistência e a persistência naquilo que você deseja, naquilo que você almeja, naquilo que você quer. É você se projetar na frente, é você olhar para frente e dizer assim: não, mas eu vou alcançar. Mas existe uma barreira, pastor, ela é muito alta, ela é muito grande, mas eu preciso ver o que está por trás ou lá na frente desta parede, porque quando eu transpor esta parede, na minha perseverança, a minha vitória estará do outro lado. Mas eu tenho que perseverar. E aí, eu quero voltar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 42, fala que eles perseveraram em 4 coisas. E esse Atos capítulo 2, versículo 42, eu quero me nortear nestas 4
bases, pilares da perseverança, porque a Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam, em que mais, irmãos? Na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, e eles perseveravam nas orações. Essa perseverança era direcionada. E a primeira coisa que o livro de Atos nos mostra é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Abra em Efésios, por favor. Efésios, capítulo de número 4, por gentileza. Efésios, capítulo 4. A primeira coisa que eu tenho que entender é que na perseverança, para que eu tenha o resultado que eu quero, se eu sou um servo de Deus e creio na palavra, eu tenho que perseverar na doutrina de Deus. E aqui está o grande problema que muita gente se esbarra. Por quê? Porque muita gente nem conhece a palavra de Deus. Eu não vou envergonhá-lo, mas se eu perguntar aqui na igreja, quantos aqui, nesses pelo menos um ano de crente ou mais, quantos tem mais de um ano que serve a Cristo aqui? Levante a mão, por favor. Acho que 90%. Mas eu não vou querer que você me responda essa pergunta, porque talvez seja vexatório demais ter que respondê-la. Mas quantos de vocês que têm mais um ano de crente aí, já leram a Bíblia pelo menos uma vez toda? E aí talvez você tenha que esconder a mão debaixo das pernas e assim, eu não li, pastor. Como é que eu posso perseverar nas promessas que Deus me faz diante das lutas, se eu não conheço que promessas são essas? A gente compra nas livrarias aquela caixinha de promessas. Quem já viu isso? Já viram? É uma caixinha cheia de textos que são promessas da Bíblia, que são retiradas da Bíblia, às vezes até fora do contexto. Mas a bem da verdade, essas caixinhas de promessas, se pelo menos elas a gente tivesse para todo dia estudar um versículo daquele e meditar, você já iria conhecer que há uma infinidade de textos na Bíblia que garantem para mim e para você a vitória diante da nossa perseverança. E que mesmo quando você se encontre diante da sua derrota e do caos que às vezes você mesmo cria, se você perseverar em Deus, se você perseverar em Cristo, o próprio Espírito de Deus te ajudará a transpor o problema, porque Ele quer nos ver perseverando. Efésios capítulo 4, versículo 14, Paulo diz aos Efésios assim: nós temos que perseverar na doutrina, porque para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olhe para cá. Esse é um problema da atualidade. Você sabe por quê? Aí eu vou abrir um parêntese, talvez eu não termine essa mensagem, porque elas são mais ou menos, tem umas 6 folhas ali, eu acho que eu não vou terminar hoje, você já fica esperto, porque quando eu voltar, eu quero voltar com ela. E eu quero dar uma pausa, porque eu quero falar disso aqui. Gente, o negócio está meio bagunçado hoje nas igrejas. O ensino, pastor, está meio bagunçado. Eu vejo tanta doidice hoje sendo ensinada, fora de contexto, fora da Bíblia. Gente que é aprisionado por seus líderes espirituais, que são super deuses, super homens, super mulheres, super pastores, super pastoras, como diz a fofa, pastoras mesmo. Pessoas que, usando de má fé com a palavra de Deus, impõem sobre as suas ovelhas um jugo fraudulento. Eles estão fraudando o texto, defraudando a palavra de Deus, para forçar com que eu, ou você, seja você que está me assistindo, ou você que está aqui na casa de Deus, forçando você a viver debaixo de um jugo de opressão, de que se você visitar inclusive outra igreja, você vai para o inferno. Vá para outra igreja. Ouça outra pregação que não sejam a deles.
Porque a palavra certa é a deles. A revelação certa só vem para eles. Não é a palavra de Deus que importa. O que importa é o que Deus fala com eles. Mas pastor, mas a Bíblia diz assim: querido, Deus falou comigo. Opa, sim senhor, pastor. Deus falou com o senhor, está falado. E aí o Espírito diz assim: mas a minha palavra diz. Não, mas Deus falou com ele. Esquece a palavra de Deus. A Bíblia fala, que Paulo fala aos Efésios, que para que a gente não seja menino inconstante, que é levado por qualquer vento. Alguém chega aqui, prega uma coisa, e o cara se empolga: não, aqui é aqui o negócio. Chega bem ali, prega outra coisa: não, a história mesmo, a verdadeira é ali. Será que não é melhor você parar e olhar para a Bíblia e dizer: espera ali, ela é a minha fonte de perseverança, e a Bíblia diz que eu tenho que perseverar na doutrina dos apóstolos. A doutrina não é minha, não é da Assembleia de Deus Vivendo em Cristo, não é da Madureira, não é da Batista, não é da Neopentecostal. A doutrina é desta palavra, é ela que importa, é o que ela diz, ela é a palavra de Deus. Isso é que importa. Louvado seja o nome de Yeshua. Só que hoje eu vivo num momento da história da humanidade que nós distorcemos esse livro com uma facilidade sem tamanho. E aí a gente ensina coisas das mais absurdas possíveis. E dentre elas, a de que nós pastores somos semideuses. Somos a representatividade viva de Deus. Curioso isso. Outro dia eu me peguei pensando, e vamos filosofar um pouco aqui. Eu me vi pensando no início da igreja. A igreja se iniciou com quem, irmãos? Foi em Atos? Não. Foi com quem que a igreja se iniciou? Foi com Jesus. Ou eu estou equivocado na minha vã teologia? Se foi Jesus que iniciou a igreja, por que que ele escolheu aqueles 12 camaradas? Outro dia, Rosário, eu me peguei pensando e fui fazer uma análise, fui ser analítico mesmo, bem analista em cada vida dos apóstolos, na vida como estes homens viviam, um pouco da história deles. Eu fui tentar conhecer quem eram aqueles homens que Jesus escolheu. E curiosamente eu descobri uma coisa que me chamou a atenção. Eles não eram super-heróis, eles não eram semideuses, eles não eram os caras da época, eles nem teólogos eram, nem curso de teologia tinham. Jesus olhou para eles, e a Bíblia fala que 3 anos e meio, o ministério de Cristo demorou 3 anos e meio na terra. Com 30 anos Jesus se batiza, com 33 ele é morto, crucificado. 3 anos e meio durou o ministério de Cristo na terra. 3 anos e meio, aqueles 12 homens andaram com Jesus. Meu patrão, se você andar 3 anos e meio com Jesus hoje, eu duvido se você não vira uma nova criatura das mais lindas e maravilhosas do mundo. Mas talvez a minha fala esteja equivocada. Porque os apóstolos andaram 3 anos e meio com Jesus. E lá no Getsemane, a Bíblia fala que na hora que Jesus estava para ser preso, que Judas, que era apóstolo, era também um servo de Deus. E quem escolheu Judas foi Jesus. Jesus, a Bíblia diz que o escolheu. E é curioso, porque Jesus sabia, a Bíblia fala isso, que ele era ladrão. E Jesus bota ele para cuidar de quê, irmão? Das finanças da igreja. Olha que doidice. O cara sabe que o outro é ladrão e Jesus vai. Eu sei que esse cara é ladrão, mas ele vai cuidar das finanças da nossa igreja. Hoje, na igreja atual, quem? Fulano veio do presídio, aceitou Jesus,
Não, mas para cuidar das finanças, não sei, foi ladrão. Não, mas ele foi ladrão. Não. Vamos procurar o irmãozinho aqui. Ó, esse irmão nasceu no evangelho. Olha o cara, olha a cara de puro que ele tem. Olha, ele parece é angelical quando olha para ele. E talvez ele seja mais ladrão do que o outro que veio da prisão e conheceu Jesus. Os 12 apóstolos estavam lá com Jesus. O 12º chega, trazendo um bando de soldados, o servo dos sacerdotes, o sacerdote. E diz a Bíblia, que 3 anos e meio depois de andar com Cristo, o apóstolo Pedro puxa uma espada e corta. Eu acho que ele mirou a cabeça do cara, mas o cara fez assim, passou na orelha. Só pode. Ele fez assim, e o cara baixou e vá para a orelha do cara, meu irmão. Cortou a orelha. O que me chama a atenção não foi ele ter cortado, porque errar é humano. Nós erramos. Foi a resposta de Jesus à atitude dele. Se eu sou um Jesus da vida, Antônio, eu dizia assim: que doidice é essa, Pedro? Tá maluco, meu irmão? Tu tá andando armado, rapaz? Nós estamos 3 anos e meio juntos, tu tá andando armado, rapaz? Não, sai daqui, tu não vai ser mais apóstolo, não. Tu não sai para ser apóstolo. Eu lá quero um apóstolo que anda armado, rapaz. Eu tenho anjos, eu não preciso da ajuda de arma. Jesus faz uma coisa curiosa. Jesus diz assim: embainha a tua espada. Pare para pensar por quê. Por que Jesus não mandou ele jogar fora Pedro, pelo amor de Deus? Vamos deixar mais assim bonito, que eu falei aqui de uma forma mais assim. Pedro, meu amado apóstolo, você está armado, meu santo, não faça isso. Você é um apóstolo, você não pode fazer uma coisa dessa. Jogue a espada fora. Você está andando comigo, você é uma nova criatura, você é um servo de Deus não anda armado, Pedro. Pedro, pelo amor de Deus, você hoje é um homem apóstolo, Pedro. Você não pode cometer tamanha grandeza de erro, a ponto de estar armado. E era só ele, porque ele era saliente, o bichinho. Era só ele, os outros não andavam não, mas ele andava com uma brutona de uma espada. Era com Jesus, era tipo um guarda-costas. Eu acho que ele tinha assim um fetiche assim: eu sou o guarda-costas de Jesus. Alguma doidice assim. Mas o fato é que a Bíblia mostra de forma muito clara que Jesus disse assim: embainha a tua espada. Se Jesus parasse aqui, Pedro não teria aprendido uma lição. Jesus disse para ele: os que com a espada ferem, pela espada serão feridos. Sabe o que Jesus fez na mente de Pedro? Jesus ensinou para ele uma lição incrível. Jesus deu para Pedro a capacidade dele, ele ver o erro dele e não apontar. É muito fácil eu dizer assim: ei, irmã, você aí, não faça mais isso, porque isso é pecado. Ei, você bem aí, não faça isso, porque a Bíblia diz que é pecado. Está aí aquilo que a Bíblia não fala que é pecado, mas a gente, por uma questão de moralidade, tomou como pecado. Como que eu vou instruir uma ovelha e dizer para ela: olha assim, ó, você não pode fumar cigarro porque a Bíblia diz que é pecado. Mas na Bíblia não existe nenhum texto que fale isso. E como é que por inferência eu acho isso? Então existem muitas coisas que a gente tem que analisar. E quando Jesus diz isso para Pedro, Jesus está dizendo para ele: você precisa entender aonde você está errando. Porque se você não compreender, não adianta eu mandar tu tirar a espada. Não adianta eu mandar tu jogar ela fora. Porque sabe o que tu vai fazer? Tu pega a espada, joga fora. E depois que você deixa Jesus, você faz o quê? Pega a espada de novo e diz assim: deixa eu ver se Jesus está por aqui. Não está não. Espada. E aí, meu irmão? Não entra errado comigo não, que eu sou Pedrão, meu irmão. A verdade é que Jesus estava tentando ensinar para Pedro que nós precisamos ver o quanto humanos nós somos e na nossa humanidade buscar as nossas correções e dentro delas
Viver segundo a vontade e o querer deste Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas conhecer a doutrina dos apóstolos me faz olhar para eles e descobrir que, a despeito da sua humanidade, eles pregavam uma palavra que vinha de Deus. E essa palavra que vinha de Deus, ela tem que ser o meu ponto de partida, o meu norte, a minha direção, a maneira como eu devo olhar. A Bíblia está cheia de relatos de erros dos homens e das mulheres de Deus. Cheia. De Gênesis até Apocalipse, todos os livros da Bíblia mostram os erros dos homens e das mulheres de Deus. Por quê, pastor? Porque nós precisamos olhar para nós mesmos, como a Bíblia nos mostra. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos, mas a palavra de Deus, ela é poderosa para sarar, a palavra de Deus é poderosa para curar, a palavra de Deus é poderosa para libertar, a palavra de Deus é poderosa para sanar, a palavra de Deus é poderosa para dar solução. Ela é a fonte de milagre. Não é o meu pensamento quanto pastor, não é o que eu acredito, não é o que eu penso, não é simplesmente o que eu digo, mas é o que esta palavra me instrui. Ela me ensina a perseverar na doutrina. Como você pode perseverar em algo que você não conhece? Essa é a chave. Como que eu posso perseverar naquilo que eu não entendo? Então qualquer pessoa me faz de menino. A Bíblia diz assim, assim, assado, você nem foi ver. Em que contexto? Como é que diz? Você sabe, eu já ouvi falar nos crentes bereanos. Quem já ouviu falar neles? Já, Robert? Nós estamos lendo a Bíblia toda novamente juntos. Nós estamos em Atos e nós vamos chegar nos crentes bereanos. Os crentes bereanos, eles tinham uma coisa interessante com eles. A Bíblia fala que à medida que eles ouviam alguém pregar a palavra, eles consultavam a palavra para ver se aquilo que estava sendo falado dela condizia com o que ela ensinava e dentro do contexto em que ela se encontra. Querido, a Bíblia mal interpretada, ou mal conhecida, ou mal ensinada, ela gerou guerras no mundo inteiro. E a mesma Bíblia, instruída de forma correta, libertou, salvou, curou, transformou, tirou vidas do lamaçal, do pecado, para a gloriosa luz de Cristo. Essa palavra, quando conhecida, por isso que a Bíblia fala que a igreja de Atos perseverava na doutrina dos apóstolos. Olha uma coisa curiosa. Abra, por favor, em Gálatas capítulo 6. Olha como a doutrina conhecida e entendida te faz viver uma vida diferente. Gálatas capítulo 6, por favor, abra aí. E olha, pastor Fábio, doutrinar a igreja é difícil. É muito difícil se doutrinar hoje. Por quê? Porque para se doutrinar na palavra, eu primeiro preciso conhecer esta palavra. E hoje, as pessoas fazem cursos até de teologia no micro-ondas, pela internet, pelo celular, por um aplicativo. Recebem certificados com nomes que você diz assim, meu Deus do céu. E aí você senta e vai ver e analisar o que está sendo ensinado. Você vê cada aberração que sai dos púlpitos, que aprisiona ovelhas. Pastor, isso é sério. Eu conheço ovelhas que são aprisionadas em suas igrejas e que são impedidas, a exemplo, de visitar uma outra igreja. Eu conheço ovelhas que elas são instruídas e ensinadas que existem a igreja deles, que é a salva. Eu não vou longe. Adventistas do sétimo dia ensinam isso de forma declarada. E eu não sei de onde eles tiram isso. Eu costumo dizer, e já repeti inúmeras vezes isso, faço questão porque eu quero que fique gravado. Eles vivem dizendo que guardam o sábado, que guardam o Shabá, que eles param 6 horas, que eles não trabalham, que essa conversa fiada todinha, mentirosa, hipócrita.
Aí vem tentar me convencer, aí chega uma pessoa para mim lá no colégio adventista, na cara mais dura, e diz assim, porque o sábado a gente tem que guardar. Eu digo, mas tu não guarda o sábado, querida. Eu guardo sim o sábado, 6 horas da tarde de sexta-feira eu paro, só trabalho. Eu digo, e a senhora se congrega onde? Eu me congrego assim, e mora onde? Eu moro no Quatraque, querida, são 14 quilômetros de distância daqui até o Quatraque. A Bíblia instrui que você não pode andar mais do que 900 metros no dia de sábado. Que sábado é esse que tu guarda, filha? Você toma banho? Toma, mas no sábado não pode. Você escova o dente? Mas não pode. Como assim não pode? Não pode, que vamos estudar a Bíblia. A Bíblia que você está falando que guarda o sábado, nem de longe você o guarda. Então a instrução errada leva multidões de pessoas a acreditarem no erro e pior. Nós somos os certos, os certos somos nós aqui, ensinando heresia, mentira, besterol enlatado, e a gente vai engolindo, porque não quer parar para ler a palavra. Quer ver um exemplo? Vamos ver se eu estou errado. Gálatas capítulo 6, quem conhece esse versículo 9 que diz assim, e não nos cansemos de fazer porque no seu tempo o que acontece? Olhe para cá. Quem faz o bem? Quem faz o bem? Quem acredita nisso? Então eu vou perguntar para você. Quem já fez o bem e colheu mal? Levanta a mão assim, só para saber. Não foi só a gente não? Faz assim, por favor, assim, ó. Faz assim, não tem medo não. Eita, meu Deus, quer dizer que quase todo mundo aqui fez o bem e colheu mal. Ajudou e pegou porrada. Bateu levantou o cara, e o cara que tu acabou de levantar, ele te deu uma rasteira. Você está tirando o cara da lama, quando ele sai, e sai fora, e te deixa lá na lama. É assim ou não é? Mas quando a gente lê esse texto, escute. Todas as vezes que eu vejo esse texto sendo citado por um pregador, eu nunca vi eles completarem o texto. Sempre e não nos cansemos de fazer o bem, porque a Bíblia fala que no seu tempo ceifaremos, e já esquece ali a Bíblia, já foca, como você fez, focou em mim e esqueceu do texto. Nem parou para ver que eu parei propositalmente, que eu dei um pausa ali no texto, que eu podia ter dito assim, vamos ler a parte A do versículo que diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Pronto, irmãos, é isso que nos interessa. Em cima disto, eu construo uma história de que sempre que você fizer o bem, você ganhará o bem. Aí você sai daqui, faz o bem e ganha porrada. Aí você sai daqui e faz o bem e ganha tapa na cara. Você ajuda e pega a porrada. Aí chega um dado momento e diz assim, que te acha isso? Eu só faço bem, eu só estou pegando porrada. Pastor, essa Bíblia está errada. Porque a Bíblia diz que eu ia colher o bem, mas eu estou colhendo o mal. Mas é condicionado. Por isso que conhecer a doutrina faz toda a diferença. O texto diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se, partícula condicional, papai, se não houvermos olhe para cá. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo assim, você vai fazer o bem, pega a porrada. Cadê meu bem, Senhor? Fez o bem, pegou porrada. Cadê o bem, Senhor, que eu estou esperando? Aí você desiste de fazer o bem. Você se torna uma pessoa ruim. Você se torna uma pessoa cheia de rancor. Você se torna uma pessoa que pega a tapa da tapa. Responde na ponta da língua. Tem gente que tem resposta, Ismael, mas está tão pronta que eu acho que a pessoa fica em casa elaborando. Se fulano falar isso, eu vou fazer aquilo. Se fulano falar aquilo, eu vou fazer desse jeito. E já tem resposta, tem um dicionário pronto para respostas. Eu nem teria capacidade de pensar. Eu tenho pessoas, pastor Douglas, que se eu for debater, eu tenho que pensar muito antes, tipo, elaborar na mente tudo que ela falaria, porque ela tem resposta na ponta da língua para dar. E não é resposta boa não. Mas por quê? Porque pegou muita porrada. Se decepcionou muito. Porque foi maltratado, fazia o bem e pegava porrada, fazia o bem e pegava. Chegou um momento que ele dizia assim, eu desisto de fazer o bem. Eu vou ser doidona, eu vou ser doidão, eu vou fazer a doidice também. Mas sabe o que Paulo está ensinando aos Gálatas? Que o segredo para você colher o bem que você faz não está em esperar o bem das pessoas, mas em perseverar na sua bondade para com elas. Deixa eu lhe dizer isso melhor.
Quando você insiste com o bem, quando você insiste em ser uma pessoa boa, quando você insiste em fazer o que é o certo, quando você insiste em se ofertar para Cristo e fazer o bem àqueles que estão ao seu redor, quem vai garantir o seu sucesso, quem vai garantir a sua bênção, quem vai garantir a sua colheita, não serão as pessoas pelas quais você ajuda, mas será a sua perseverança em dizer: ainda que eu pegue porrada, não desisto de fazer o bem, ainda que me apedrejam, não desisto de fazer o bem, ainda que estão fazendo isso, não desisto da obra, não desisto do meu chamado, não desisto do meu ministério, não desisto de fazer o que Deus me chamou, porque quem vai lhe honrar é Deus. A Ele não fica devendo nada a ninguém. Então toda vez que você ajudar alguém, que você pegar uma porrada, lembre-se, a Bíblia não te prometeu que você não pegaria porrada. João 16:33 diz o que, querido? Disse Jesus: no mundo tereis alegrias. Disse Jesus: no mundo tereis bondade. Disse Jesus: no mundo será a sua vida boa. Não, Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições. A vinda de Cristo se dará no momento de maior aflição desta terra. E Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Perseverança é a chave que eu e você precisamos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? São 9 horas da noite. Eu vou parar aqui. Na perseverança da doutrina. Olhe para mim, por favor. Se você conhecer essa palavra, você vai descobrir que Jesus te chamou foi para ser livre. Jesus não te chamou para ser prisioneiro de ninguém. Ponha isso na sua cabeça. A dogmatização da palavra de forma errada está levando a uma multidão de pessoas a Cristo, e em Cristo estão adoecendo. É por isso que é tão comum nós vermos hoje pessoas dizendo assim: eu me arrependo de ter ido para a igreja. Depois que eu fui para a igreja, a minha vida ficou pior. Eu já ouvi isso tantas vezes. Aí eu faço a pergunta que é uma pergunta natural: que igreja? Igreja tal, igreja A, igreja B, igreja C. Eu disse: esse é o problema. Você foi participar da igreja errada. E qual é a igreja certa? É a sua. Eu disse: minha? Eu nem tenho igreja, filho. Eu tenho um templo, na qual eu pastorei, mas igreja minha não. A igreja certa, que a Bíblia fala, é a igreja que é chamada de noiva de Cristo. É um corpo só, não tem bandeira eclesiástica, não carrega nome. A doutrina é a dos apóstolos, aleluia. Esta é a igreja que vai morar no céu. Não é uma igreja pautada em pensamentos humanos, mas é uma igreja pautada na palavra de humanos. De seres que, apesar de humanos serem, eram inspirados pelo Espírito de Deus. E eles nos deixaram isso de uma forma tão linda, que quando lá no concílio de Jerusalém, os judeus que viviam e vivem ainda debaixo da lei de Moisés, mesmo messiânicos sendo, eles mantêm aquela palavra dogmática de Moisés viva dentro de si. Quando chegam em Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos, no primeiro concílio da igreja, eles analisaram e queriam que nós, que não somos judeus, vivêssemos debaixo da mesma tutela, mas para nós a tutela deles é aprisionadora. E a Bíblia fala que Paulo se levanta e diz: espera aí, a gente não pode fazer isso. Eles não são judeus. E Cristo os chamou para a liberdade. Por isso que a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Persevere nesta doutrina, persevere em conhecer, persevere em entender esta palavra. Todos os dias pare para compreender esta palavra. E quando você tiver dúvidas, não consulte o Google. Consulte o dono da palavra. Dobre o seu joelhinho. Pastor, eu já fiz isso, mas eu não ouvi nada.
Peça para Ele lhe visitar em sonho, que você vai descobrir que existe um teólogo mega power chamado Espírito Santo de Deus, que te visitará, sentará com você, fará você compreender esta palavra, fará você se sentir livre para caminhar, e vai entender que o caminhar na palavra não depende necessariamente daquilo que alguém diz ou não diz, mas o que ela me diz, ela é meu norte. Nós como pastores, a Bíblia fala que um dia seremos chamados a prestar contas diante de Deus. E a Bíblia é clara, daquilo que nós ensinávamos. Eu vou ver tanta gente com títulos aí, é apóstolo, tem gente aí que agora virou pai de gerações, vou olhar para a câmera, é tanta doidice que eu vejo, pai de gerações. O cara deixou de ser pastor para virar uma espécie de apóstolo, e de apóstolo não tinha muito título, virou pai de gerações, não tinha muito, virou pai igual a Abraão. E a igreja engole, irmão. E se você falar alguma coisa, a igreja vem em cima de ti e te engole também. Cada um pega a espada que carrega de Pedro, porque nunca tiraram, e te cortam todinho, dizendo, não fale mal do apóstolo, do pai de nações, do não sei o que é isso? Quando na verdade o único motivo pelo qual nós enquanto líderes existimos é para ajudar na instrução, é para orientar na caminhada, é para junto com você caminhar e não apontar-lhe o caminho, é para junto com você viver e não apontar a direção. Deus nos chamou para vivermos na doutrina destes apóstolos, então persevere nela. É por ela e através dela que nós somos livres, que nós somos curados, que nós somos sarados, que nós vencemos. E a ela diz, persevere na doutrina dos apóstolos. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Quem gosta disso é o pastor Fábio, né, pastor? E mais 3 semanas aí, pastor. Esse pastor aí, Júnior aí, se virando, né, pastor? Eita glória. Mas eu quero lhe falar uma coisa em nome de Jesus. Eu vejo mais do que necessário que você pare para ler a palavra de Deus. Pare para ler esta palavra. Você vai descobrir que as respostas para as tuas indagações estão nelas de forma clara. Que ela é suficiente para lhe salvar, que ela é o único meio pelo qual conhecemos verdadeiramente Cristo, e que nós que estamos na direção destas coisas, à frente dessas obras, somos meros mecanismos, mordomos de um Deus que é dono de tudo e de todos. A igreja dele, a glória dele, a honra é dele, o poder é dele, tudo está na mão dele, vem através dele, só vem por ele, só alcança você se vier dele. Aquilo que é humano em você passará, aquilo que é apenas gatilho psicológico vai sarar, aquilo que vai sair de mim para você não vai gerar efeito. Mas aquilo que vem dele muda a sua vida, muda a minha vida, nos transforma, nos faz novas criaturas, nos faz viver o novo, nos faz acordar e dizer, vale a pena perseverar, vale a pena permanecer, vale a pena insistir nesta doutrina destes apóstolos. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra verdadeira, esta palavra é maravilhosa, essa palavra é eficaz. Eu peço-te em nome de Jesus que tu nos ajude a perseverar na doutrina dos apóstolos, que tu nos ajude a fazer o bem e perseverar, Senhor, na bondade, perseverar, Senhor, naquilo que a tua palavra nos ensina a semear, que possamos ser instrumento de bênção nesta terra e em liberdade, Senhor, vivermos o evangelho de Cristo como assim a tua palavra nos ensina. Nos ajuda a perseverar,
Aonde houver alguém aqui pensando em desistir, Deus ajuda a perseverar. Aonde houver alguém que está pensando em jogar para cima, ajuda a perseverar. Não deixa, Senhor, que ninguém desista daquilo pelo qual possa ser o nosso impossível, mas aquilo que é impossível a nós, é possível ao Deus que nós servimos. E diante da tua grandeza eu te peço, nos ajuda a perseverar, em nome de Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. E você pode dizer amém. Aplauda Jesus nessa noite.